Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do MacCast, este lugar onde você vai ter oportunidade de ouvir gente muito boa de todos os assuntos. E hoje aqui, um cara com uma biografia extensa que não deu nem para decorar. Vou dizer para você, olha, jornalista, escritor, empresário, passou pelos maiores veículos de mídia impressa do Brasil, como a revista Placar, por exemplo, Veja São Paulo, Jornal da Tarde. Trabalhou na ESPN Brasil, Rádio Bandeirantes, Band News FM, cobriu 5 Olimpíadas, 4 Copas do Mundo. E aí ele é muito antenado, então tem canal no YouTube, perfil no Instagram, TikTok, Twitter. E é fundador da Panda Books. E essa não é uma frase minha, mas a gente pode dizer que ele foi o Google antes do Google. O maior curioso do Brasil, Marcelo Duarte. E aí, Osmar, tudo bom? Tudo bem, Marcelo. Obrigado por você ter vindo. Imagina, cara. se você cansou lendo, imagina eu fazendo como eu tô. Tô aqui acabado. Cara, você é de São Paulo? Sou de São Paulo. Nasci aqui pertinho, nos Jardins, naquela maternidade Matarazzo, que hoje virou um complexo hoteleiro. Ah, agora novo, né? Nasci ali, naquela maternidade. Que ano? 1964, ótima safra. Ser curioso rejuvenesce? Porque você é um eterno jovem, né? Eu acho que de certo modo sim, né? Porque eu tô o tempo todo fazendo filho novo, né? Que é para ficar sempre com interesses novos também. Tá com quantos? Já uns 6, 7 filhos? Não, parei no terceiro. Bom, nossa, corajoso, hein? E tem umas coisas muito engraçadas, porque eu lembro assim, de um final de semana, os dois mais velhos são bem mais velhos, casados, aquelas coisas todas. Mas eu lembro num final de semana, só para você ter uma noção, que com o mais velho eu fui assistir Tropa de Elite. Com o mais novo eu fui ver Carros alguma coisa. E com a do meio eu fui assistir um show do Jonas Brothers. Nossa. Isso num final de semana. Então, né, você fala, nossa, quanta coisa diferente. Mas, graças cara, aos filhos. Mas você vê, de repente você tem contato com as camadas geracionais e isso te dá super subsídio para trabalhar, né? Sim. Então, agora, por exemplo, faz muito tempo que eu não assisto os canais infantis, então eu estou um pouco desatualizado. Mas sim, eu agora conheço tudo que é cantor de rap, né, que agora o mais MCs. novo está nessa... Qual a idade deles? O mais velho tem 30, né, vai fazer 31 esse ano, mas tem 30. A do meio, 26, a Beatriz. É Rodrigo, Beatriz, 26. E o Antônio está para fazer 16 agora. Nossa, cara, então que salto, né? E sempre me ajudaram muito com essa coisa de curiosidade. Eu até brincava com os mais velhos, né, quando eu era criança, tinha acabado de lançar o Guia dos Curiosos e falava assim, puxa, para cada pergunta legal que vocês me trouxerem, eu vou pagar 5 dinheiros. Eu nem lembro se era real, né? Mas acho que já era real. Já era real. Falava, vou pagar R$5 para cada pergunta bacana. Então eles ficavam disputando, né? Aí um dia minha filha entrou no elevador e falou, pai, o que é esse PA? Né, o botãozinho PA. Eu falei, nossa, eu nunca tinha percebido. PO. O que é esse PO? Eu falei, nossa, eu nunca tinha percebido esse PO aí, que era o T, né, do térreo, e o PO. Eu falei, não, muito bom, R$5, pá. E aí eu liguei para a empresa de elevador para saber o que era o PO. E ficava imaginando, né? Eu falei assim, bom, é aquele botãozinho que quando você quer que a porta não se feche, né? E aí eu falei, puxa, mas será que é PO de porta? O que é? E tentava pensar, tal, e aí liguei e o cara imediatamente me falou, não, é simples. Esse PO é push to open, né? Aperte para abrir. Ah, em inglês. Em inglês. E aí o cara contou um monte de histórias, né? Ele falou que uma vez tinha um elevador que o térreo era letra A. Eu falei, letra A? Por quê? Ele falou, porque cismaram que aquilo era um átrium, então era o A. E falou que tinha zelador que se confundia. Alguém perguntava, o que é esse A? Eu falei assim, deve ser essa avenida aí em frente. Né? E não era. E na China não tem o 4, né? Alguns elevadores não tem o 4. Eu fui para a China, fiquei um mês. No hotel que eu fiquei, não tinha o 4. Era 1, 2, 3, 5, 6. Porque dizem que o 4... Era o número de azar. Na verdade, a pronúncia do 4 em chinês é morte. Como os americanos fazem com o 13, né? Que aqui alguns prédios adotaram a questão do 13. Eu moro no 13º e até agora não aconteceu nada. E aí a minha filha fez essa pergunta, o mais velho ficou meio enciumado. Aí um dia também no hall do elevador ele falou assim, ele olhou para aquele extintor de incêndio e falou, extintor de incêndio pega fogo? Aí, pá, R$5. Cincão.
Aí liga nos bombeiros. Aí o bombeiro falou, olha, o extintor não, mas as peças em borracha vão pegar, tal. Uhum. E aí ficou uma disputa entre eles. Aí eu tive uma hora que parar, porque eles começaram a fazer umas perguntas bestas. Né? Eu falei, isso aí não vale. Mas são as Eles melhores. choravam. Não, mas eles choravam. Porque a laranja é redonda. Não, agora estão exagerando. Eu trouxe para o final desse papo perguntas irrelevantes que você vai contar para a gente respostas de perguntas irrelevantes que todos nós temos que ter no repertório para jantares irrelevantes. Tá. A gente pode fazer no final. Cara, deixa eu começar do começo. Por que a história dos 7 anões mudou a sua vida? Como você lembrou, quando eu comecei a fazer o Guia dos Curiosos, a gente não tinha o Google. Né? Então, a gente tem muita gente que pensa que o Google existe há milhares de anos. O Google começou em 1998 nos Estados Unidos, demorou ainda uns 5 anos para chegar efetivamente no Brasil. E não era efetivo como assim, excelente como hoje. Né? Mas assim, e antes do Google era muito complicado você procurar. Tinha lá o Almanac Abril, enciclopédias, né? Mas algumas coisas do dia a dia eram muito complicadas. Se quisesse assim descobrir quem ganhou o Oscar de melhor ator em 1938, não era simples. Puxa, quem foi o campeão da Fórmula 1 em 1974? Não era simples. E num almoço em família, meu pai tinha os bonequinhos dos 7 anões, que ele adorava, e a gente começou a tentar lembrar, porque estava tudo escrito o nome em inglês, e a gente está tentando lembrar os nomes em português. E aí começa aquele exercício e faltou um, né? Que depois a gente saberia que era o Dengoso. Mas ninguém lembrava o nome do Dengoso. E falou assim, puxa, num domingo, na hora do almoço, para quem a gente pergunta o nome dos 7 anões? E aí começou uma brincadeira, tá, mas e os 10 mandamentos? Né? E aí foi o almoço com essa história de quem lembra tal coisa. E isso ficou, de alguma maneira, na minha cabeça, até que eu fiz uma viagem para o interior, na casa de uns tios, na cidade de Olímpia. Era uma festa. E aí estava na casa da minha tia e olhei uma estante de livros e tinha uns livros bonitos, bem encadernados, né, que eram 9 volumes escritos Enciclopédia Curiosa. E como a festa era à noite, não tinha nada a fazer, peguei os livros e comecei a olhar. Eu achei aquilo muito engraçado, porque eram livros dos anos 60, acho que era 62, e tinha uma matéria maravilhosa, né, de uns cientistas discutindo se um dia o homem chegaria à Lua. E começou a ficar engraçado, porque depois você sabe o fim da história, né, mas ali eles não sabiam. Eu falei, puxa, eu podia fazer um almanaque. Né? Aí lembrei daquela história dos 7 anões. Eu tinha também umas experiências no jornalismo de tentar algumas informações malucas e ter dificuldade de achar. Você já era jornalista nessa época? Sim, sou jornalista de 84, já era jornalista há 10 anos. E aí, sabe quando você vai juntando umas peças? Eu falei, vou fazer um almanaque. Né? O almanaque foi um gênero de maior sucesso nos anos 60, 50, 60, 70, e nos anos 80 meio que deixaram de lado. E aí eu falei, vou fazer um almanaque. Inclusive, o nome que eu dei para o livro era Almanaque Jovem. Nossa. Esse era o nome, horroroso, né? Muito ruim. E aí, aí eu levei o projeto na Companhia das Letras, e aí falaram, poxa, vamos fazer. Eles toparam, acharam que tinha um potencial. E foi muito legal, porque a companhia começou a tratar aquele livro muito bem. Pegou uma super design, a Silvia Ribeiro, né, acompanhou o meu trabalho. Eles que deram o nome, Guia dos Curiosos. O Luiz Schwartz, o dono da companhia até hoje, ele falou, eu pensei em outra coisa. Guia dos Curiosos. E aí... Você vê o que é o Tino, né? Falei, fechou. É isso. Agora, você era uma criança, um adolescente curioso ou veio como profissão só? Eu era curioso, eu não era xereta, né? Qual a diferença? Assim, eu não entrava na casa de ninguém e abria a geladeira para ver o que tinha dentro. Eu não ficava abrindo, sei lá, bicho morto para ver o que tinha dentro, nada disso. Mas eu sempre li muito, sempre, assim, gostei muito de ler. Tem gente que fala assim, nossa, eu leio até bula de remédio. Eu não falo isso como uma força de expressão, eu lia bula de remédio, eu gostava de ler. No meu colegial, a bibliotecária lembra até hoje, em vez de ir para o pátio, eu ia para a biblioteca ficar lendo. Eu era conhecido pelos bibliotecários da escola.
Então, assim, eu tinha esse interesse em ler, em aprender. Mas a sua família é de jornalistas ou nada a ver? Não, nada a ver. Minha mãe é professora de educação física. Meu pai era propagandista de um laboratório farmacêutico. Meu pai queria ter estudado história, mas a minha avó foi contra. Né? Falou, não, professor não. Ou você vai virar advogado ou você vai trabalhar. Aí ele foi trabalhar. E aí, mas ele ama a história. Então acho que tem um pouquinho disso daí. Então, assim, eu gostava muito de ler, eu gostava dessa coisa de cultura de almanaque. Eu adorava a filatelia, né? Colecionava selos. E os selos me faziam descobrir coisas muito legais. Né? Que às vezes você recebia de um país, você falava, por onde fica? Ou selos brasileiros que falavam de um escritor, um cientista, eu queria saber quem era. Então, isso me ajudou. Como que era pesquisar numa época em que, né, onde que pesquisava, como pesquisar? Assim, quando eu falo do Guia dos Curiosos, o Guia dos Curiosos completou 26 anos e até eu lancei um exemplar novo, que era o Guia dos Curiosos edição fora de série, para comemorar 25 anos, mas acabou comemorando 26 por causa da pandemia. E eu explico lá, Osmar, que quando eu digo que era o Google antes do Google, é porque era de verdade isso. Porque eu tinha que entrevistar as fontes, as pessoas. Não tinha essa coisa de eu entro na internet, está tudo lá mastigado. Então, posso te dar alguns exemplos, mas assim, eu queria saber a velocidade de uma roda gigante. Aí eu liguei no Play Center, né, e falei com o engenheiro e me passou. Eu queria saber, por exemplo, as calorias de pratos típicos do Brasil, porque eu só achava coisa americana. A caloria do cachorro-quente, do bolo, da pizza, não só americano, mas fast food, eu queria dizer. E aí eu falei, não, eu quero saber caloria de xinxim de galinha, sarapatel, vatapá. Aí eu fui na faculdade de nutrição da USP, conheci uma professora maravilhosa, lá, a professora Sônia. Ela falou assim, eu vou te dar uma lista de ingredientes, você compra e eu faço isso para você. Então, assim, quando eu publiquei isso, não existia em outro lugar essa informação. Né? Hoje, o cara pega o meu livro, em 3 minutos ele copia e está lá a informação, ainda o cara ganha em cima. Mas quando eu fiz, não, era ali de batalhar. Eu queria, num dos livros, o Guia dos Curiosos Brasil, colocar o nome de todos os filhos de todos os presidentes da República. Eu não achava isso em Almanac Abril, em Almanac da Barça, não conhecia em lugar nenhum. Falei, não, eu vou atrás disso. E o que eu fiz? Eu fui na Fundação Getúlio Vargas para ver se tinha informação, fui tentando o telefone de familiares, alguns eu consegui. Então, assim, o bisneto do Rodrigues Alves, sei lá. Talvez não seja isso, mas só para exemplificar. E alguém me cantou a bola que no Rio de Janeiro existia o Colégio Brasileiro de Genealogia. Falei, bom, então é só conseguir o telefone deles e pronto. E aí eu descobri que eles não tinham telefone. Eles tinham uma sede, eles iam uma vez por mês. Nossa. Né? E aí, bom, aí o que eu fiz? Jornalista, né? Eu consegui o telefone de um escritório que ficava no mesmo prédio. Liguei lá, expliquei para a pessoa a minha necessidade. Ela falou, eu te ajudo. Eu mandei um fax para aquela pessoa. Ela pegou o fax, levou, colocou embaixo da porta. E eu esperei um mês para alguém pegar aquilo e me ligar. Aí eu expliquei o que eu estava fazendo. A pessoa falou, nós temos isso. Nós vamos te mandar as revistinhas que tem isso publicado. E, de fato, o cara pegou, mandou tudo. Mas olha a operação... Não, e quando você falou assim, eu consegui o telefone, a nossa cabeça já imagina você no Google tentando o telefone. Mas não era também. Não era numa lista telefone, sei lá, alguma coisa... Exatamente, de endereços. Era uma coisa complicadíssima. Eu me lembro que eu comecei a trabalhar com audiovisual em 2000, mais ou menos. E tinha umas produtoras das antigas que tinham, né, já tinham passado da fase da pesquisa física para pesquisa na internet, mas que tinham ainda pastas. Então eu me lembro que eu trabalhava com uma produtora que chamava Bárbara. Ela tinha umas pastas porque todas as manhãs ela lia os jornais e aí ela dizia, pode ser que isso aqui um dia...
Cara, era uma cabeça... Era você? Era eu, não é a Bárbara, sou eu. Pode ser... Então era assim, pode ser que daqui, sei lá, um dia eu precise dessa informação. Então eu vou colocar catalogado e tal, E agenda. eu tenho várias pastas até hoje. Eu não sei por que eu faço isso. Chega até a parecer ridículo. Mas, por exemplo, eu fiz um livro sobre bandeiras. Eu fiz um livro sobre bandeiras e tudo que eu via depois legais para uma atualização eu guardava numa pasta. E recortes. Né? Às vezes eu acho na internet, eu imprimo. Não, aí não dá. Ponho na pasta. Aí... Sim, porque assim, eu não sou tão organizado com arquivos, mas com as pastas eu sou. Então, assim, puxa, o dia que eu quiser atualizar o livro de bandeiras, eu pego a pasta. Eu fiz um livro chamado Endereços Curiosos de São Paulo, que é um livro que eu adoro e que salvou a vida de muitos produtores. Sim. Porque, assim, eu trabalhava na Veja São Paulo, né, como você falou, e um belo dia pegaram um exemplar da revista New Yorker e falaram assim, vamos copiar essa matéria. Que antes você copiava, ninguém ficava sabendo nunca, porque você não tinha acesso. Então tinha um escritório da Abril em Nova York que mandava as revistas, alguém pegava e falava, pô, essa ideia é legal, vamos fazer a capa da Vejinha assim. Então me deram a revista e falaram, vamos copiar isso aqui. Então onde encontrar o que é difícil em São Paulo. Eu e um repórter, o Alfredo Gal, ficamos um mês atrás de coisas e era engraçado porque foi logo que estreou o filme Instinto Selvagem com a Sharon Stone e que a personagem dela usava um furador de gelo para matar um monte de gente. E aí o meu editor na época, o Carlos Maranhão, falou, entre as coisas, vamos dizer onde comprar furador de gelo em São Paulo. E aí saímos, eu e o Alfredo Gal, loucamente para procurar coisas. Então nós achamos onde comprar fogão a lenha, onde comprar modelador de coxinha, né, para você fazer as coxinhas de uma vez só. Hoje algumas coisas são comuns, né, mas naquele tempo achar queijo mascarpone era raríssimo. Ovos de pata, umas coisas muito malucas. E tem uma coisa de São Paulo. São Paulo sempre teve uma coisa de você garimpar e achar coisas diferentes. Sim, né? São Paulo é uma maravilha. São Paulo você acha mesmo. E a gente não achava o tal do furador de gelo, mas achava onde alugar um escafandro, onde serzir meia de nylon desfiada. E ficou uma matéria maravilhosa. Hotelzinho para bonsai, se você vai viajar, onde deixar o seu bonsai. Mas ficou uma matéria genial, que era 40 páginas da revista, mas foi assim, antológica. Mas o furador do gelo? Não achou. Não achou? Muito tempo depois. Não tinha? Não, em São Paulo não. A gente não tinha tradição de comprar bloco de gelo. Muito americano. Mas depois eu achei. Eu tenho até hoje um furador de gelo que eu fiquei com isso na cabeça. Um dia eu entro numa loja de artigo japonês, aí eu achei um furador de gelo. Falei, vou comprar. E comprei para mim e para o meu ex-editor. Eu mandei um para ele. Aí eu falava assim, bom, essa matéria fez tanto sucesso que no ano que vem alguém vai pedir para eu refazer. E eu sou esperto, eu vou começar numa pasta a guardar tudo que eu achar de diferente. Então, às vezes eu estava folheando um jornal e estava nos classificados. Fulano de tal vende filhote de lhama. Nossa. Pá, guardava. Curso de não sei o quê, né, uma dança que eu nunca tinha ouvido falar. Guardava. Eu comecei a ficar com a pasta. Chegou no ano seguinte, ninguém me pediu de novo a matéria. E eu continuava guardando. Aí no outro ano, também ninguém pediu. Aí no outro eu saí da Vejinha. Falei, bom... virou livro. E eu tinha uma pasta. Falei, vou fazer um livro disso. E esse foi o livro que acabou dando origem à minha editora, a Panda Books. Saiu em 99, foi o primeiro livro da editora. E foi um sucesso, assim. Apesar de ser um livro de endereços curiosos de São Paulo, ele vendeu no Brasil inteiro. Sim. E aí foi um fenômeno, assim. Depois virou uma série com outras 13 cidades. Mas porque eu tenho esse livro em casa e é a curiosidade, porque assim, cara, não basta ser uma lista. Tem um jeito de contar a história daquele endereço. A graça é essa, né? Tem um cara, para eu não advogar na sua causa, mas tem um livro que eu tenho em casa, chama Guia da Culinária Ogra, que é do André Forest. Sim, eu tenho. Que é isso, o cara pode não morar em São Paulo e nunca vir nos endereços, mas você lê porque é tão delicioso. É o caso do teu texto. O teu texto tem essa característica de ser bem-humorado, tem uma literatura ali, não é só uma prestação de serviço, né? É um entretenimento. Né? Isso foi desde o começo? Por que você adotou isso e não ser apenas uma prestação de serviço? É justamente porque é o meu estilo. Né? Eu tenho um olhar curioso. Né? Como você falou, não é só achar um endereço, é tentar achar uma boa história. E até hoje, né, eu acabei
com essa questão que esse livro, o livro é um processo demorado, então para você atualizar ele inteiro, aquela coisa toda dava muito trabalho, as pessoas já não queriam mais guias impressos, eu migrei para um Instagram. Eu criei para não perder esse olhar sobre a cidade, eu criei um Instagram, que é um Instagram pequenininho, que eu faço quando dá tempo, chama SP Curiosos, justamente para continuar com esse olhar em São Paulo, que às vezes... e agora dá para documentar. Tem uma história tão sensacional que é uma rua que eu passo 3 vezes por semana, uma rua. Né? E eu sempre paro no mesmo semáforo. Tal. Aí um belo dia, né, eu olho assim para a rua e vejo uma placa numa travessinha. Eu sempre parava no mesmo lugar e estava lá, Travessa Harpas Eternas. Falei, gente, eu nunca vi essa placa aqui. Harpas Eternas. Eu falei assim, eu nunca vi essa placa. Essa rua deve ter acabado de ter sido batizada. Aí fui procurar o que era Harpas Eternas, né? Aí tudo bem, aí o Google já me ajudou. Que agora também, né? Agora que tem o Google, usa e abusa, né? Aí eu descobri que era um livro escrito por uma médium argentina que é considerada o melhor perfil de Jesus Cristo da história. Aí eu fiz uma nota para essa página do Instagram, né? Ok. Aí um amigo meu entra nos comentários e falou assim, eu morei nessa rua um tempão. Quando colocaram esse nome, eu fiquei tão revoltado que eu arranquei a placa e joguei fora. Aí me dei conta que a placa estava meio amassada. Alguém deve ter achado e colocado lá de novo. Falei, que história! Olha como a história se fecha. E eu adoro essas histórias. A minha esposa é de BH. E aí, quando a gente veio para cá e tal, não sei o quê, passamos no túnel do Pacaembu, túnel Noite Ilustrada. E assim, cara, o Noite Ilustrada foi um sambista, né? Não foi só paulistano e tal, mas você tem que ter um... É difícil você saber quem. Então ela falou assim, mas gente, por que Noite Ilustrada? Né? É mais ou menos isso, é muito... E aqui em São Paulo tem muito disso, né, cara? Muito disso. Não, São Paulo é de uma riqueza, assim, eu descubro coisas o tempo todo. Né? Às vezes eu não dou conta de escrever tanta coisa, e tem muitas vezes também que, né, eu falo assim, eu descubro um negócio, deu uma demorada, alguém já publicou, eu falo, não, então já deu. Se não é novidade, também agora não preciso colocar. Quanto tempo você levou para fazer o primeiro? Guia dos Curiosos? 1 ano, certinho. 1 ano escrevendo? 1 ano. E assim, eu trabalhava na redação da Veja São Paulo e eu tinha uma sorte, porque o centro de documentação da Editora Abril, né, chamado Departamento de Documentação, ficava no mesmo prédio da redação da Veja. Então, o jornalista, ele sempre dava aquela entradinha mais tarde, a redação começava por volta das 11 horas, eu chegava às 8 e ia para o DEDOC. E ficava pesquisando. Aí dava 11 horas e eu era o primeiro a chegar na redação ainda. Aí trabalhava, fazia matéria, fechava, eu era editor da revista, né? Aí ia para casa. Chegava em casa, às vezes 9, 10 horas da noite, sentava nem era computador, na máquina de escrever. Nossa. E ficava colocando aquilo que eu tinha apurado naquele dia. E era muito legal, porque tinha alguns livros que eu achei no DEDOC que as pessoas que trabalhavam lá nem sabiam da existência. E às vezes eu achava uns detalhezinhos. Assim, uma das informações mais legais que eu publiquei no primeiro Guia dos Curiosos era o tamanho do primeiro passo do homem na Lua, o tamanho do pé. Eu pus, né? O primeiro passo do homem na Lua foi dado com o pé tamanho 41. E assim, pegando uns livros lá, eu achei um almanaque de capinha vermelha, pequenininho, né? Aí procurei, aí de repente caí numa página. Estava assim, tamanho dos pés de americanos ilustres. Aí eu olhei e falei, Fred Astaire eu conheço, tal, mas... Aí bato o olho assim, Neil Armstrong. Sabe como você dá a sensação? Fala, opa, eu posso dizer que o primeiro passo do homem na Lua foi dado com o pé com tamanho 41 aqui. Aí eu publiquei, e isso virou quase um símbolo do livro, né? Agora, como que você... Qual o critério para o que entrava... E até hoje, né? O que entra... Porque assim, cara, curiosidade é uma piscina infinita. Como é que você fecha assim? Não, nós vamos falar sobre isso.
é a coisa mais egocêntrica do mundo. É o que eu resolvo, o que eu acho legal. Eu acho isso legal? Acho. Aí eu faço. E tá dando certo há 26 anos, continua, né? Porque assim, não tem um critério. Se eu chego assim e falar, nossa, mas isso aqui eu já vi em tudo que é lugar. Não, acho que não. Nossa, isso aqui eu acho que vai surpreender. Eu acho que isso me surpreendeu, isso me pegou, isso me emocionou, aí eu faço. E tem coisas, né, Osmar, que eu vou, assim, que às vezes elas surgem do nada e viram umas coisas muito legais. Quando eu comecei a fazer os vídeos do TikTok, eu nem tinha o aplicativo TikTok quando eu comecei a fazer. E os meus filhos mais velhos falando assim, pai, a rede social do momento é o TikTok, você está perdendo tempo. Esse negócio de Facebook, Instagram, faz TikTok. Eu falo assim, gente, todo mundo só falava assim, TikTok você tem que ficar dançando. Não vou fazer isso nunca. Não, pai, tem conteúdo. Eles começaram a me mostrar gente que fazia coisa com conteúdo. Tem que ser 1 minuto e tal. Eu falo, mas o quê, né? Porque esse é o grande problema. Para você começar alguma coisa, eu tenho que falar assim, o quê? Aí um dia, né, o que eu faço? Eu estava arrumando umas coisas da mesa, da minha mesa de trabalho, tinha um carrinho Matchbox. Eu falei, já sei, eu tenho o carrinho e tenho a caixinha, e eu vou contar por que o carrinho chama Matchbox. Aí liguei a câmera do celular e fiz 1 minutinho contando que ano surgiu o Matchbox, aquela coisinha das caixinhas de fósforo que tinha que caber o carrinho, pá. E eu gostei, né? Aí eu gostei. Falei, nossa, esse negócio de ficar mostrando as coisas que eu tenho em casa pode funcionar. Aí em cima da mesa tinha uma fita VHS. Eu falei, putz, por que é VHS? Será que todo mundo sabe? Por quê? Video Home System. Aí eu falei, vou contar. Aí contei e tal. Aí eu comecei a fazer com as coisas... Você faz com marcas também, né? Porque assim, são coisas do meu dia a dia. Uhum. Alguma curiosidade da marca Mackenzie? Isso eu não fiz ainda, mas posso fazer. 150 anos. Mais uma coisa... Isso eu acho legal, tem muita gente que me pede. Mas um belo dia, aí tava lá, né, pensando em alguma coisa. Aí eu falei assim... Aí eu ficava procurando, né? Aí achei uma pomada hipogloss em casa. Eu falei assim, puta, por que será... O que quer dizer hipogloss? Eu não achava de jeito nenhum na internet. Não achava. E quando você não acha na internet, aí dá uma coceira. Porque eu falo assim, gente, não tem na internet. O cara de 30 anos atrás. Né? Eu falei, como assim? Não tem no Google, o que quer dizer hipogloss? E aí começa a procurar nos sites oficiais, tal, e nada. Ninguém contou que era hipogloss. Eu falei, não, essa história me interessa. Aí, Osmar, eu passei o domingo fazendo isso. O domingo, não é uma parte do domingo, não, é o domingo. Aí falei, bom, eu tenho que achar. Aí achei que a marca hipogloss em Portugal chamava Alibut. Alibut. Aí eu achei que Alibut era o nome de um peixe da família do bacalhau ali, né? Aí eu vi que na fórmula da hipogloss, antigamente, tinha o tal do óleo de fígado de bacalhau. Então vamos estudar o Alibut, né? Eu falei, não, o caminho é o Alibut. Eu vou pesquisar essa história desse peixe. Aí eu descubro que a principal espécie do Alibut se chama Hipoglossus. Olha. Mas assim, eu estou resumindo. Isso demorou. Aí eu fiz o vídeo, eu fiquei assim, foi um espetáculo. Foi um espetáculo. E aí eu publiquei. Obviamente, hoje já todo mundo já deve saber, mas isso é legal ser o primeiro, né? Isso me fez lembrar o trabalho que me deu quando eu fiz o guia lá atrás. Uhum. Aí outro dia também, eu queria saber a história da bala Sete Belo. Gente, também não tinha na internet. E assim, tem uma coisa muito louca que aí alguém inventa uma bobagem, colocaram assim, a marca Sete Belo foi uma junção da... que era? Da Seven Boys com o cantor Belo. Assim. E tem gente que vai republicando essa bobagem. Uhum. Né? E gente, teoricamente, séria. Né? Uhum. E falei, não tem nada a ver, eu já estudei a marca e tal. E qual que é a história? O cara que criou, o dono da fábrica, Airilan, que era do interior, ele gostava de jogar, ele era chegado numa jogatina. E, inclusive, ele era dono de um hotel onde tinha as melhores mesas de jogo da cidade. Né? Aí eu levantei essa história, foi muito legal.
E aí, quando eu publico, é bacana porque tem gente que trabalhou na fábrica naquele tempo. Ó, meu pai trabalhou e é isso mesmo. Aham. Isso é muito legal. Cara, eu vou te dar uma curiosidade da marca Mackenzie. Vamos Na lá. verdade, da história do Mackenzie. Eu aproveito e já faço aqui o que eu tenho que fazer, que é falar um pouquinho Vamos lá. da nossa instituição. Meu irmão estudou no Mackenzie, o filho dele, meu sobrinho, acabou de se formar aqui em É Direito. mesmo? Você se formou onde? Eu sou formado pela USP, mas eu acabei de ir na festa de formatura de Direito 2021 aí. Olha só. Tava lá. Então, seu irmão... O meu irmão estudou no Mackenzie, mas ele fez o colegial aqui. E o filho dele, né, o meu único sobrinho, se formou em Direito agora pelo Mackenzie. Ah, que legal. E eu estava presente no Expo Center Norte, na formatura Direito 2021. Vou te contar uma curiosidade da história do Mackenzie. O Mackenzie foi fundado por uma senhora chamada Mary Ann Chamberlain. E ela começou a dar aulas na sala da casa dela. E isso começou a crescer. Pessoas começaram a vir e era benemérita, alguém, né, que estava querendo dar aula aqui em São Paulo, era uma missionária cristã americana. 16 anos depois, John Mackenzie, que era um cara americano que não tinha nada a ver com o Brasil e nada a ver com a história, resolveu deixar uma fortuna para a causa da dona Mary Ann Chamberlain. E a curiosidade que eu acho que é bonita é que ele nunca esteve no Mackenzie. Olha Ele que morreu sensacional. sem estar aqui. E a Universidade Mackenzie, quer dizer, o Instituto Presbiteriano Mackenzie, que gerencia todos os negócios do Mackenzie, tem esse nome por causa de alguém que nunca veio Então, aqui. você sabe que essa curiosidade que você está me falando é muito legal para gravar o vídeo. Mas como eu te expliquei, eu preciso ter um objeto em casa para que seja o gancho, né? Se você quiser me dar o copo... Cara, eu vou fazer melhor, então. Eu vou te dar um kit. Marião, traz pra gente aqui, por favor. Olha, aqui não chora, não mama, hein? Esse é o kit que a gente está dando de presente. Agora eu vou gravar, ó. Tem copo aqui dentro? Tem caneca, tem caderno e o copo que você usou hoje você pode levar. Olha, o copo também é esse também? Pode. Gente, ó. Então agora tem que fazer o vídeo. Tem que fazer o vídeo. Cara, eu tive contato com você a primeira vez, eu acho que numa hora da tua vida que foi muito importante para você. Eu assisti a entrevista que você deu ao Jô Soares em 1995. Foi Dia isso? 11 de maio de 95. Eu era um adolescente que era vidrado pelo Jô Soares, eu gravava em VHS. E eu lembro dessa entrevista e tal. E o que significou para você ir lá? Como é que isso mudou a tua vida? Foi uma das maiores vergonhas da minha vida. Porque assim, eu era muito tímido. Hoje eu consigo disfarçar bem, mas eu era muito tímido. Eu estava muito nervoso. Foi a segunda entrevista que eu dei na vida. Né? Eu já era jornalista, eu sabia fazer entrevistas, mas Sim. dar entrevistas é outra coisa. E o Jô Soares já era o Jô Soares, era um negócio... Aí eu cheguei lá e eu acho que ele sacou que ali, conversando comigo, não ia render muita coisa. E o Jô aí, puxa, ele foi maravilhoso, porque ele pegou meu livro e começou a ler. E eu falo assim, essa entrevista está no YouTube, eu morro de vergonha de ver isso. Ah, tá? Está no YouTube, eu morro de vergonha, porque foi ridículo a minha participação. Depois eu fui outras vezes no programa, ele sempre me convidou, sempre que eu lançava livros novos, e depois eu comecei a melhorar. Mas aquela, eu falei assim, sim, assim, era um idiota total. Mas aquela entrevista mudou a minha vida. Porque assim, o livro foi lançado no dia 10 de maio de 95, eu fui lá no dia 11. E naquele final de semana seguinte, assim, Osmar, eu comecei a ver coisas na minha vida que eu não imaginava. Então assim, eu estava no shopping center, subindo a escada rolante, e uma pessoa atrás falou assim, gente, eu comprei um livro que o Jô Soares recomendou de curiosidades, não sei o que, eu olhava assim, falei, não, alguma pegadinha. Eu ia na livraria e via a fila das pessoas com o livro. Tinha gente comprando, efetivamente, gente que eu nunca vi na vida. Fui fazer uma viagem de avião naquele dia, tinha gente com o livro no avião, tinha gente falando do livro no avião. Então, eram coisas assim, e rapidamente o livro foi para a lista dos mais vendidos. Aí eu lembro, o primeiro sábado eu ia para a banca aqui pertinho da Vila Boim, que o jornal de domingo chegava antes, aí pegava assim e falava assim, gente, o Guia dos Curiosos está em 8º, que sensacional, né? Aí chegava na semana seguinte, olhava, falava assim, gente, eu estou em 6º, que demais.
Aí cheguei na terceira semana, olhei e falei assim, putz, sabia, não tô mais. É porque eu estava olhando embaixo, eu estava em primeiro. Em primeiro? Aí eu olhava assim, falei, não acredito. Aí fiquei em primeiro 16 semanas. 16? Aí eu falei assim, aí mudou tudo, né? Aí minha vida mudou totalmente. Hoje, em números, são quantas... Você vendeu quantos mil livros já? Se a gente somar... A coleção hoje tem 10 volumes, né? São 10 livros. Somando esses livros, ele passa de 800 mil exemplares. Uau. Se somar também os livros infanto-juvenis que eu fiz, né? Que eu escrevi 8 já romances infanto-juvenis, 5 para a coleção Vagalume, que também foi outra coisa muito legal da minha vida. Eu hoje já vendi mais de 1 milhão de livros. Uau. E teve essa realização, porque talvez as pessoas de agora não conheçam, até conheçam a coleção Vagalume, né? Que eram livros da nossa adolescência, né? Romances, novelas, né? Seria a primeira coleção que começou a fazer literatura contemporânea, né, para jovens. E qual é o mote dos seus livros e como é que foi isso? Era muito engraçado que antes de lançar o Guia dos Curiosos, eu escrevi uma historinha que chamava O Mistério do Camisa 9, e era um jogador de vôlei que é sequestrado na véspera da final. Que eu sempre gostei muito dos livros do Marcos Rey. Para mim, o Marcos Rey era o autor da minha adolescência. E eu queria ser o Marcos Rey. Eu falei, não, eu quero ser o Marcos Rey. E aí eu, né, de tanto ler o Marcos Rey, escrevi uma história. E eu levei na editora Ática, porque eu queria publicar pela coleção Vagalume. E aí, né, ninguém me respondia direito, ficou lá. Aí eu lanço o Guia dos Curiosos e vira um fenômeno editorial da noite para o dia. Aí alguém da Ática falou, não, queremos você aqui. E aí a editora Ática estava passando por um momento que era justamente de mudar um pouco os autores. Eles queriam autores mais jovens, porque os autores estavam, os autores que eles estavam publicando já eram uma literatura um pouco mais velha. E eu fui uma espécie de divisor de águas. Aí eles falaram assim, olha, mas a gente acabou de lançar um livro do Raul Driunik com jogadores de vôlei. Você trocaria por jogadores de futebol? Eu falei, gente, eu queria, na verdade, escrever jogador de futebol, mas eu achei que eles não iam querer de futebol. Eu falei, claro, né? E aí eu contei com uma editora maravilhosa lá, Carmen Lúcia Campos, que é minha amiga até hoje, e ela me ajudou muito a entender, né, como escrever para os jovens, como escrever suspense, né, que é o que eu mais gosto. E aí também o meu livro deu uma virada assim na coleção, e aí a editora Ática me pedia outros, né? Aí eu fiz um sobre Máquina do Tempo, chamado O Secador do Tempo, depois escrevi um que era para Vagalume Júnior, que era o Ladrão de Sorrisos, que era um palhaço que resolve sequestrar, roubar o sorriso de todas as crianças. Depois escrevi um que era para falar de clonagem, né? Que era Meu Outro Eu. Depois escrevi um sobre crimes cibernéticos, né? Que era Tem Lagartixa no Computador. E aí fui escrevendo outros, aí já não para a coleção Vagalume. O Mistério da Figurinha Dourada, o que é hoje o meu maior sucesso, que é o Esquadrão Curioso, Caçadores de Fake News. Foi o primeiro livro a falar de fake news para crianças. E esse livro já está na 5ª reimpressão, adotado em um monte de Foi escolas. adotado, né? Um monte. Tem agora o Parabéns a Você, que é a história da letra do Parabéns a Você em português, né? Que é uma história muito bacana, porque eu ia escrever a biografia da Dona Berta Celeste Homem de Melo, mas a história dela não era uma história empolgante. E aí eu comecei a ver muito streaming que todo mundo fala assim, baseado em fatos reais. E não tem nada de fatos reais. Eu falei, eu vou fazer também uma história baseada em fatos reais. Eu vou pegar a biografia dela, tudo que eu falar dela vai ser verdade, mas toda a história vai ser inventada. Aí eu contei, ficou um livro super legal e depois eu publico no final a biografia verdadeira dela. A Dona Berta Homem de Melo foi a autora da letra em português do Happy Birthday to You. E é uma história bacaninha. Tal, e aí tem como resumir a história aí, rapidinho? Na verdade, é assim, a música veio com turistas americanos para cá, o Happy Birthday to You, né? E era cantada em inglês, e as pessoas, né, cantavam em inglês. Algumas pessoas tentaram fazer versões de Parabéns a Você em português, não deram muito certo. E o Almirante, que era um radialista carioca, né, o Henrique Forés, chamado de Almirante, ele resolveu fazer um concurso na Rádio Nacional, onde ele trabalhava, para alguém tinha que escrever uma quadrinha que se encaixasse
na melodia, porque ele falou, a melodia todo mundo já se acostumou. E aí a dona Berta era uma senhora formada em farmácia, que ficava ali na casa dela na fazenda, participando de concursos de rádio. Era o que ela tinha para fazer, ela nunca trabalhou efetivamente. E aí ela ganha o concurso, ela até usou um pseudônimo e tal. E aí ela se tornou conhecida num Cidade versus Cidade, muito tempo depois, porque ninguém falava disso, né? Então tem uma história bacana. Legal. Eu entrevistei a neta dela. E a letra em português é muito melhor do que em inglês, né? Porque a inglês é uma repetição, né? Só é Happy Birthday to You, não muda nada. E aqui tem uma riqueza literária. E aqui mesmo, quando ela escreveu, ela pôs parabéns, parabéns, nessa data querida. Aí alguém mudou, quando foi gravar a música, pôs parabéns a você. Foi uma gravadora. Então eu conto toda essa história em detalhes. Legal. Só que a história dela, ela participou de um concurso e ganhou, não tinha muita graça. Então eu fiz uma brincadeira de ambientar em Pindamonhangaba, nos anos 1940, ela participando de um clube da poesia, e aí as amigas, ela conta para as amigas que está participando desse concurso. E aí ela vai levar o envelope no correio e ela é roubada no caminho. Né? Ela é atacada e roubada. Mas não levam a bolsa, não levam a carteira, levam só a carta. E só as pessoas do clube de poesia sabiam o que tinha naquele envelope. Então começa uma investigação para saber quem roubou o envelope. Então é uma historinha que eu inventei, mas tudo que eu falo da Dona Berta é verdade. Assim, baseado em os personagens e tal. Cara, eu quero fazer uma brincadeira contigo aqui. Vamos lá. Que é o seguinte, e aí você que está em casa, você que está assistindo, presta muita atenção porque são informações irrelevantes, mas super relevantes. Olha só, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre informações super relevantes que não podemos deixar de saber para que a gente use em rodas de amigos, jantar irrelevante, Natal, o tiozão do pavê chegou, você dá um truco nele. Podemos? Vamos. Então vamos lá. Qual que é a origem do nome vaquinha? Fazer uma vaquinha. Isso nasceu na torcida do Vasco da Gama. Às vezes eu não vou saber a data direito, mas nasceu no meio da torcida do Vasco da Gama, que resolveu, como os jogadores ali não recebiam salário, a fazer uma arrecadação para dar um dinheiro para os jogadores. Né? Então, assim, empatou. E aí eles falavam assim, pegavam o jogo do bicho, né? Os bichos falavam assim, vamos dar um cachorro, que era 5 mil réis. Assim, a história é isso, talvez o detalhe possa estar escapando. Então, assim, então nós vamos dar um cachorro para aquele jogador, porque era 5 mil réis. Ganhou, vamos dar 10 mil réis. Aí pega o bicho lá, não sei, vamos dar jacaré. Mas se ganhou bem e foi uma goleada, nós vamos dar uma vaca, né? Então, nós vamos dar 25 mil réis. Então, faziam uma arrecadação para dar uma vaca para aquele jogador. E daí nasceu fazer uma vaquinha. A torcida do Vasco da Gama. Do Vasco. Até hoje fazendo vaquinha. Segunda pergunta, Marcelão. Por que o biscoito água e sal tem aqueles furinhos? Essa história é engraçada. É que, como faz com ar quente, os furinhos servem exatamente para o biscoito não inchar, né? Então, ali é uma passagem de ar, vamos dizer assim. Passagens de ar. E esse tema também, né? Sempre que... Você tem que tomar cuidado se fala biscoito ou bolacha, porque isso gera uma comentaiada enorme, né? Agora, você sabe por que aqui é biscoito, por que aqui é bolacha e no Rio é biscoito? Então, assim, o que eu pesquisei é que, para efeitos legais, bolacha e biscoito são sinônimos, né? E aí tem umas diferenças do tipo, os biscoitos eles são mais achatados e as bolachas que tem a borda mais arredondada, né? Mas, faz sentido. Mas é isso, né? E com a internet alguns termos também ganharam novos significados, né? O biscoito na internet é você pedir para te aplaudam, né? Ou curtidas, né? Assim. É a mesma coisa, né? Outro dia eu achei uma garrafa daquele refrigerante Crush antigo e eu mostrei para as pessoas, falei, gente, antigamente esse negócio de Crush era só um refrigerante sabor laranja, agora que inventou esse negócio de que deu crush. Quando dá errado é flopar. Flopar. Muito bom. Cara, outra pergunta. Para que serve o bolsinho em cima do bolso da calça jeans? Isso é dos tempos, né, dos mineradores, e você colocava o relógio. Não existia o relógio de pulso ainda, né?
Isso é atribuído à casa Cartier por uma encomenda de Santos Dumont. Então você usava aqueles relógios com corrente. Então, para você pegar a hora, tinha esse bolsinho para você colocar o seu relógio ali, para quando quisesse tirar e olhar. E hoje é muito interessante, Osmar, já que você falou dessa coisa da modernidade, é que tem calças que tem o bolso para o celular, né? Que é um bolsão maior. É um bolso dentro do bolso para o celular. Para você não ter que colocar a mão até o fundo, ele já está Agora, mão aqui. Os seus parênteses são sensacionais. Então você estava falando de uma história, você falou assim, isso foi uma encomenda da Cartier porque Santos Dumont... Conta essa história. Porque Santos Dumont, ele pilotava lá os balões, os dirigíveis, ele precisava ter as duas mãos livres. Então, para ver tempo, essa coisa, né, de distância, um monte de coisa ali importante para ele, ele não podia tirar as mãos para fazer esse movimento que eu estou fazendo aqui, de enfiar para pegar o relógio para ver. Ele precisava de um relógio que ficasse fácil, por enquanto estava pilotando, para ver. E aí ele teve a ideia de, então vou pegar um relógio que fique preso no meu pulso. E ele encomendou para um relojoeiro, para a relojoaria Cartier, para fazer esse tipo de relógio para ele. E foi aí que surge o relógio de pulso. Você me disse que tem uma história boa sobre a marca Toblerone. Tem várias, né? Mas uma das coisas muito engraçadas é que... Bom, tem várias coisas engraçadas, né? O criador, o sobrenome dele era Tobler, por isso ele usa. Você enxerga a palavra, o nome Berne, né? No Toblerone você enxerga Berne, porque ele era da cidade suíça de Berna. Se você olhar, né, tem um monte assim na embalagem, que é o Matterhorn, um monte que fica na divisa ali da Itália com a Suíça, e dentro você enxerga um urso. Eu demorei para enxergar esse urso, mas tem um urso ali. Agora, das melhores coisas, né, o urso é que é o animal símbolo de Berna. O escudo de Berna é um urso. Bom, mas a mais engraçada é o formato do chocolate piramidal, né, que você fala assim, não, é uma montanha. E não é montanha. O que contam, né, um neto desse seu Tobler, eu não lembro o primeiro nome dele, mas é o seu Tobler, ele falou que ele adorava ir naqueles cabarés parisienses, e o que ele mais gostava era a hora que faziam aquelas formações em forma de pirâmide, né, que uma moça ia subindo na outra, e ele adorava aquele formato, e disse que ele homenageou essa coisa no formato do chocolate, que não tinha nada a ver com as montanhas. E todo mundo acha até hoje que é montanha. Não, tá? Inclusive na internet tá. Mas isso é uma declaração do neto dele, né? Olha. E Hard Rock Café, que eu vi esses dias, você colocou, né? O Hard Rock Café é muito engraçado porque é uma franquia que nasceu em Londres, mas criada por 2 americanos. Isso em 71. Então já é uma curiosidade, né? Os 2 americanos foram criar lá. E no começo não tinha essa história da memorabilia, né? Porque o que marca hoje, e foi uma coisa muito copiada depois por outras redes, é aquela memorabilia, né? O Hard Rock Café tem guitarras, baquetas, roupas, né? Sim. Né? E isso nasceu meio que por acaso. Quem ia muito no Hard Rock Café era Eric Clapton, e ele gostava de uma mesa. Ele gostava lá de ficar numa mesa, ele queria aquela mesa para ele. Então, para marcar a mesa dele, ele mandou uma guitarra para os 2 donos do Hard Rock Café e falou assim, ó, coloca isso na mesa que eu vou ficar meio que para demarcar o meu território. Aí fizeram isso, colocaram lá. E o Pete Townshend, né, do The Who, ficou sabendo disso e mandou uma guitarra e falou assim, a minha é melhor, com amor, Pete, e mandou. E aí colocaram também, e aí os outros artistas começaram a mandar, quando eles viram hoje, eles têm 80 mil itens. 80 mil itens? 80 mil itens verdadeiros, né, espalhados aí em restaurantes em 74 países. É uma história engraçada. História boa. Graças ao Eric Clapton. Ô Marcelo, tem algum dado, alguma curiosidade que você teve que você não conseguiu desvendar? Que eu tentei, né, nos primeiros livros, existiam 2. Quando eu estava fazendo a pesquisa, e vamos lembrar que é o Google antes do Google, né, aquela coisa do... eu não consegui o peso de uma mosca e eu não tinha conseguido o peso do magro da dupla, o gordo e o magro. Então eu estava escrevendo sobre boxe, então eu estava escrevendo sobre o peso mosca.
e falou assim, nossa, peso mosca no box. Quanto será que pesa uma mosca? Deve ser fácil fazer. Aí eu liguei para vários estudiosos, né, entomologistas que estudam insetos, e teve até um diálogo muito engraçado com um deles, né? Eu falava assim, professor, eu queria saber o peso de uma mosca. Ele falou assim, qual delas? Eu falei, bom, já consegui. Eu falei, essa mosca comum, eu não sei o nome. Ele falou, não sei. Eu falei, então pode ser outra mosca, professor. Ele falou, também não sei. Até hoje eu não entendi o porquê, né? Ele ter perguntado qual mosca. Aí ele me explicou que uma mosca é assim, você não faz uma pesquisa pesando uma mosca, não dá. E quando você mata a mosca, ela seca muito depressa, ela se desidrata muito depressa. Então você vai pesar o peso de uma mosca morta, não de uma mosca. Então naquele tempo não tinha esse tipo de informação, isso em 95, 96. Então meio que desisti. E de tanto eu dar entrevista falando disso, uns professores e uns alunos da Exalc, né, de Piracicaba, conhece Piracicaba? Opa, minha terra. Eles resolveram fazer um estudo para me dar de presente, né? Eles dizem que é para me dar de presente. E eles fizeram com vários insetos, vários. Uau. E aí eu publiquei isso no Guia dos Curiosos, edição fora de série. E, graças ao Google também, eu comecei a pesquisar cada vez mais a história do Stan Laurel, que era o magro, do gordo magro. E eu achei, porque eu tinha achado o peso do gordo, era 127 quilos, no auge da carreira. E todo mundo dá peso do gordo, né? Peso do gordo, não, todo mundo sabe peso de gordo, mas peso do magro ninguém. E dessa vez, aí fuçando sites americanos, biografias, eu encontrei, agora eu não lembro, eu acho que era 52 quilos. Aí eu consegui publicar nesse livro novo também. Uhum. Agora, você está falando assim, curiosidades de coisas comuns e tal, e a gente vai percebendo aqui no bastidor, por exemplo, que fica todo mundo... Tem um fascínio humano por coisas curiosas. A que se deve, na sua opinião, assim, essa vontade da gente saber coisas que não são tão relevantes, mas que parece que nos diverte, sei lá. Se você olhar, a curiosidade impulsiona a humanidade, né? Quando eu escrevi o Guia dos Curiosas Invenções, que é um dos que eu mais gosto, eu falo justamente isso, né? Se o homem não fosse curioso, a gente não teria evoluído tanto, né? Mas se eu fizer isso, o que acontece? Né? Se eu pegar esse copo e acender um isqueiro aqui embaixo, o que vai acontecer? Assim, é uma coisa da curiosidade, né, que a gente vê muito nas crianças. Elas tentam coisas absurdas, né? Misturam. Você vai em festinha de criança, tá lá eles fazendo aquelas alquimias e põe sal, palito de dente, Coca-Cola e um monte de coisa e bebe aquele negócio. Então, é isso. Você... É um jeito da gente caminhar para frente. A curiosidade é isso. E tudo, né? Se você pegar as grandes invenções da humanidade, é porque alguém perguntou, e se eu fizer desse jeito? E você tem inúmeros casos, né, das invenções. Eu brinco, né? Falo assim, puxa, se o homem se não fosse preguiçoso, não tinha inventado escada rolante, o controle remoto, um monte de coisa. Agora, a edição que você está trabalhando agora é a edição Guia dos Curiosos Fora de Série. Que foi lançada agora em 2020, é isso? 2021. 2021. Era para ser 2020, 25 anos do Guia, porque é um livro que, além de contar curiosidades, eu conto as curiosidades do livro, né? Todas essas histórias de bastidores que eu estou te contando, eu conto nesse livro. Esse livro eu batizei de edição fora de série, porque ele é o primeiro colorido, ele é o primeiro cheio de infográficos, de bandeiras, de logomarcas, né? de fotos. Que os outros, eles tinham um ar daqueles almanaques mais antigos, eles tinham um ar mais nostálgico. E esse não. Esse eu estou contando uma história, eu falo, você quer saber mais? Tem no meu site. Vai ver esse QR Code aqui, né? Interagindo mais. Um Guia dos Curiosos 4.0. Né? Então eu falei assim, bom, ele está totalmente fora dos outros 9, então ele é fora de série. Então tem essa brincadeira. E aí eu conto essas histórias... de bastidores, né? Como foi achar esse tipo de curiosidade, quem deu o nome, quando eu comecei a fazer o site, quando eu comecei... Assim, eu fui brincando de contar curiosidades em volta do livro e que me permitiriam assim, retomar algumas curiosidades de muito sucesso também. E o que vai ser do futuro do maior curioso do Brasil? Quais que são os planos para o futuro do Marcelo? Olha, eu demorei muito para mergulhar nas redes sociais. Eu demorei demais
Porque assim, eu sou um cara muito analógico. E agora que eu entrei, eu me apaixonei de tal maneira das possibilidades, da linguagem. Então, assim, eu estou refazendo todo o meu site, reescrevendo mesmo, porque é engraçado, né? Eu estou falando dos livros, mas quando entra a internet, eu crio o site do Guia dos Curiosos, não existia a Wikipédia. Aí, sem querer, eu estava fazendo uma coisa que depois ia ser a Wikipédia, mas a Wikipédia tem gente do mundo inteiro ajudando, e eu fazia sozinho. Então, eu falava assim, gente, mas por que eu vou continuar fazendo Wikipédia? Isso não precisa mais. Porque eu fazia coisa assim, vou dar uma página sobre cada ator, vou dar uma página sobre cada tema, e era uma loucura. Então eu estou refazendo todo o meu site, né, com cara nova, do Guia dos Curiosos. Na pandemia me ajudou a olhar para as redes sociais com mais carinho. Então eu criei a página do TikTok, que é bacana, em um ano tem 150 mil seguidores, já teve vídeo com 1 milhão de visualizações. É bacana, eu acho que é uma linguagem bacana. Às vezes me cansa um pouco o tipo de comentário que fazem, né, mas faz parte do jogo. O Instagram também comecei a me dedicar melhor, respondendo as pessoas, né? Antes eu nem olhava o que estavam escrevendo, interagindo. E você faz tudo sozinho? Tudo sozinho. Quer dizer, tem o conteúdo sim, mas a parte técnica não. Sim. Tem uma equipe que me ajuda. Aí eu comecei a fazer um programa no YouTube, que é um podcast com imagens, né? Então tá em podcast, todo sábado eu faço, então também tem uma equipe que me ajuda, os colaboradores muito legais que faziam comigo no rádio, agora estão fazendo comigo em podcast no YouTube, no Facebook. Então eu estou descobrindo essas linguagens, é tudo muito diferente. Eu falo assim, puxa, e eu estou num período de transformação. Não adianta eu fazer no rádio, eu fazer no YouTube o que eu fazer no rádio, porque é totalmente diferente, então estou me adaptando. Então, eu te diria assim, o curioso Marcelo Duarte vai migrar muito forte para as redes sociais. Né? Os livros continuarei fazendo, são suportes legais, mas o futuro está ali. Né? Isso é o futuro. Agora, eu vou te dizer com a maior sinceridade que hoje o que me apaixona, o que eu mais tenho gostado de fazer são os livros infanto-juvenis. Juvenis mais do que infantis. Porque é muito legal você formar uma nova legião de leitores. Esse gênero ele é meio tratado como subgênero, mas se as pessoas olharem com inteligência vão ver que são esses autores juvenis que formam os futuros leitores. Eu fui formado pelo Marcos Rey, não o Marcos Rey dos grandes romances, do Marcos Rey da coleção Vagalume. Eu fui formado por João Carlos Marinho, do Gênio do Crime. Eu fui formado pelo Fernando Sabino, pelo Paulo Mendes Campos, pelo Rubem Braga, da coleção Para Gostar de Ler. São esses autores que me transformaram num leitor depois e num autor depois. Então, esse gênero tem que ser muito valorizado. E eu fico muito feliz quando uma escola adota o meu livro, de escrever para essa geração, porque é fascinante você conversar. As escolas convidam os autores para conversar com uma turma ali de 30, 60 crianças que lêem os seus livros e tem um olhar muito legal sobre a tua obra. Mas Marcelo, você pode ter certeza que você foi companhia e o teu legado é para muitas gerações. Eu já te contei isso particularmente, mas eu faço questão de contar aqui. Quando eu saí lá de Piracicaba, vim para São Paulo, eu fui trabalhar numa biblioteca de um colégio. Eu tinha 18 anos, uma época pré-internet, e a minha companhia durante 2 anos, todas as manhãs, era o Guia dos Curiosos. Então você pode ter certeza, Marcelo, que o seu legado ficou e vai. Assim, é muito legal mesmo. Cara, para te achar então, é Marcelo Duarte, é Guia dos Curiosos, como é que Não, faz? para me achar mais fácil, é Guia dos Curiosos em qualquer rede, né? No TikTok, no Instagram, no site, Guia dos Curiosos. Eu faço umas abobrinhas no MD Curioso lá, é o meu blog pessoal, mas aí já é para quem quer perder tempo, né? Quem quiser informação mesmo é Guia dos Curiosos. Cara, eu vou assim, te convidar para uma segunda edição. Eu sei que, cara, tem muita coisa para falar. Por exemplo, a gente não entrou na área dos esportes e você foi durante muito tempo comentarista de futebol, você cobriu Copa, enfim. Tem os livros sobre curiosidades nos esportes e eu queria te convidar para uma segunda edição, mas eu queria te agradecer. Mas você vai deixar isso por escrito ou vai ficar...
Você vai fazer uma declaração que você vai me convidar de novo? Não, já tô dizendo aqui. É? Porque aqui fica... Por que eu preciso? Não, porque depois promete, né? Aquela coisa, a gente precisa se ver. É. Não, e é muito legal, só para contar uma coisa que eu acho que essa geração que curte, né? Os alunos do Mackenzie e tal, eu sou a pessoa que fez a primeira revista de videogame no Brasil, né? Que foi a Ação Games. Essa é uma história muito legal. Nossa, também para antigo. Contar. Eu tenho muito orgulho de umas coisas muito legais nessa parte da imprensa, né? Do meu trabalho como jornalista. Estou falando como curioso, como autor, mas eu tenho muitas coisas que eu tenho muito orgulho de que eu fiz. Eu fui a primeira pessoa, por exemplo, a publicar A Idade da Glória Maria. Que é quanto? Agora eu perdi a conta, mas quando eu publiquei, ela ficou muito brava comigo. Agora, Ação Games foi você que era você era o editor? Eu fui consumidor do Eu fui criador da Ação Games. Anos 90. 88, 89, por aí. 89. Quando chegou, acho que Nintendo, Mega Drive. Essa é uma história muito bacana também que eu fiz. Eu estava com os estagiários conversando sobre a época em que a gente tinha um número que você ligava e que atendia alguém para te explicar como passava da fase que você não passava no Mega Drive. Não, eu lembro que eu estava na redação, eu estava começando a entender disso. Aí eu atendi o telefone na redação, um menino falou assim, olha, eu estou jogando não sei o quê, eu queria saber como faz para ganhar mais vidas. Eu falei, ganhar mais vidas? Como assim? Aí ele falou, minutinho. Eu falei, gente, como é que ganha mais vidas? Né? Eram umas coisas malucas. A gente tem um programa, cara, aqui no MacPlay chamado Multiplayer. Ele é um programa sobre games. Então, o convite fica estendido. Então, é mais um MacCast, Multiplayer. Multiplayer. Então, ok. Combinado. Todo convidado que vem aqui, Marcelo, a gente faz uma... A gente entra um pouco na intimidade. Como você é o maior curioso do Brasil, eu quero ser curioso em relação a você. Então, a gente Olha, você vai perguntar, porque senão eu não volto, hein? Primeira pergunta Aí eu que não volto. Qual a senha do seu celular? Porque eu quero que você abra e diga pra gente quais Mas foram... aí vou ter que trocar, né? Eu quero que você abra e diga pra gente senha quais do meu foram... celular, gente, é a data de fundação do Corinthians, mais o ano do título mais importante do Corinthians. Tá? Pesquisa aí. Pesquisa aí. Não, eu sei qual é a senha do meu celular. Não, pesquisa. Eu tô falando pro cara lá em casa. Pesquisa tá. aí. Então E eu quero que você abra a sua plataforma de música Tá e aqui. diga pra gente quais foram as suas 3 últimas Ó, playlists. eu não digitei porque é aquele que tem reconhecimento facial, mas é isso. É a data de fundação do Corinthians mais o ano do título mais importante da história do Corinthians. Ok. Tá? E eu já vou trocar, obviamente, quando eu chegar em casa. A minha última playlist eu fiz para uma participação num programa da Rádio Eldorado, que eu tinha que criar uma playlist para o Navega, da Baba Vacara, um programa que eu adoro. Ela me convidou para participar. E aí ela falou, eu crio uma playlist para tocar no programa. E eu falei para ela que eu ia criar uma playlist, né, que assim, eu já tinha pensado nela, mas eu nunca tinha criado, que eram músicas que eu gosto do ano do meu nascimento, 1964. E aí ficou uma playlist muito legal, pequenininha, mas muito legal, que eu gosto bastante. E aí como é que a gente acha a playlist? Porque dá pra achar, né? Qual o nome que você deu? 1964. 1964. É. By Marcelo Duarte. É. Ok. Tem uma outra que eu fiz que eu... Que é a segunda que tá aí. As últimas, você me pediu. As 3 últimas. As 3 últimas. Eu escrevi um livro que vai sair em novembro, chamado Que Nem Maré, que é a música do Jorge Versilo. Sim. A história é longa, mas é um casal que meio que namora pelo Spotify, né? Então, um fica mandando música para o outro. E aí, eu criei uma playlist com as músicas que eles trocam no meio do livro. Muito bom. Né? Que chama? Que Nem Maré, o livro. Que Nem Maré, o livro. E a terceira playlist? A terceira playlist... Deixa eu ver na ordem aqui. Não vale escolher, hein? Não estou escolhendo, eu estou pegando pelas últimas, não é isso? Sim. Porque não vale álbum que eu baixei, certo? Não, vale também. Bom, o último álbum que eu baixei, gente, foi o do ABBA novo. O ABBA voltou com aquele álbum novo, eu queria lembrar o nome aqui. Voyage. Voyage. Aí eu baixei o álbum inteiro. Aí
Mas eu baixei o álbum inteiro desse, eu baixei o álbum inteiro, tem um do Sinatra With Love. Eclético. Esses são as novidades. Tem o Guia dos Curiosos aqui, que tem podcast também. Tem um podcast do Guia dos Curiosos. Tem uma que eu adoro aqui também, mas é um álbum completo que eu baixei, de um musical que eu vi na Netflix. Tic Tic Boom. Tic Tic Boom. Maravilhoso. As últimas são essas. Tava no top 10 até esses dias aí. Top 5. Eu ganhei de presente do meu filho mais novo, que quer estudar produção musical. Uhum. Ele fez uma playlist pra gente que me deu de aniversário, que é os nossos nomes, as nossas iniciais. MA ou AM. AZD e MD. Muito bom. É isso. É isso, Mas Marcelo. tem umas bobagens aqui. Tem uma só de ter, música né? brega. Tem... Sertanejo? Não. Não, sertanejo não. Mas, Marcelo. Tem umas do Luan Santana que eu gosto. Não, eu também. Queria te agradecer demais, cara. É um grande prazer ter tido você aqui com a gente. Não só porque é aqui, mas é porque eu te admiro demais mesmo. Muito obrigado, aqui Osmar. e além daqui. Nós trabalhamos um período muito curtinho, mas foi muito bacana, né? De um projeto que enfim, dá para acontecer, mas não vamos precisar entrar em detalhe. Mas foi muito legal te conhecer. E, aliás, agora eu vou fazer uma confissão, que eu estou no momento que eu estou escrevendo um livro junto com outra autora chamada Penélope Martins. A gente está escrevendo uma história de uma banda jovem, né? Uma história bem bacana. É uma história que, por enquanto, tem um nome que pode mudar, mas chama Vida Instantânea, que é justamente de falar desses sucessos relâmpagos, né? Então, é um grupo que se forma, que é uma produtora que está por trás disso, e eles... É aquela coisa do fabricar um sucesso, né? Que você conhece. Eu estudei muito a história do Ruge, de outras bandas, então é um pouco disso. Então eu e a Penélope estamos escrevendo esse livro agora. E o narrador da história, ele está contando a história e no final você descobre que ele está participando de um documentário, ele está contando aquilo num documentário. E o diretor desse documentário, em sua homenagem, se chama Osmar Batalha. Né? Para você não querer me processar depois, então eu não vou pôr Osmar Guerra, pus Osmar Batalha, mas sinta-se homenageado. Poxa, cara, nesse momento. Pô, que alegria, cara. Quando você vai ver lá no penúltimo capítulo, Osmar. Tá lá demora. Osmar Batalha. Osmar Batalha. Então eu sou o Osmar Guerra e eu queria que você te incentivar a entrar nas nossas redes sociais, procurar a gente no MacCast, entrevistas como essa e tantas outras para te presentear aí. Fica com a gente, tá bom? Grande abraço e até a próxima. Tchau. E o copo eu vou levar, ó.